Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que esteja tudo ótimo aí com você. Eu vou deixar esse vídeo aqui gravado. Hoje nós vamos falar sobre o que dirige a sua vida. Então tá, se você já tá aqui comigo, vem e compartilha com as suas amigas através dessa setinha aqui, para que a gente possa realmente dar aí os próximos passos aqui também. E eu vou direto ao ponto. Hoje a gente vai falar o que tem dirigido a sua vida, né? O que deveria dirigir a sua vida e por que isso deveria dirigir a sua vida e como deixar com que você seja dirigida pelo que realmente importa. Você tem uma noção do que tem dirigido a sua vida ou não? Responde aqui pra mim, se você já puder. Primeiro, né, por muito tempo, como eu disse em outra live, a gente acaba vivendo uma identidade falsa, uma identidade que realmente não é nossa, e por várias questões, né, e existe várias justificativas para isso, não que a gente tenha que se apoiar nisso, mas existem. E eu queria falar com você sobre a sua voz interna, aquela voz que todas nós temos. Todas as pessoas têm uma voz interna. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo, você deixando ele atuar em você, mas muitas vezes é você mesma falando ali com você por várias questões. Então aí eu quero te perguntar, essa voz interna, o que ela tem dito para você? Ela tem dito que você não é aquilo que você demonstra para as pessoas? Ela tem feito você duvidar da sua capacidade? Ela tem feito você se sentir inferior, né, às outras pessoas, tendo comparação, inveja e até como eu disse em outra live também, a soberba acaba sendo também uma forma de comparação, né? O que essa voz interna tem dito para você aí? Vai pensando junto comigo aqui, para que a gente possa formar algo junto aqui. Muitas vezes essa voz interna, ela diz que Deus, ele é só Deus, mas ele não é o seu pai, né? Ele não é o seu provedor também, que você não tem essa liberdade de conversar com ele, de falar como você está de verdade, de realmente abrir o seu coração, né? Essa voz interna, ela muitas vezes ela é cruel, muitas vezes ela exige um perfeccionismo de você, né? E às vezes, por sermos cristãs, por acreditarmos em Cristo, a gente acaba querendo ser perfeita para obedecer a Deus. E claro, nós devemos buscar obedecer a Deus todos os dias, buscar estar ali na palavra. Porém, nós nunca, aqui nessa terra, vamos conseguir alcançar a perfeição. Isso é inatingível para o ser humano. E Deus sabe disso, porque nós temos a nossa parte pecaminosa. Por mais que a gente escolha deixar o Espírito Santo agir, tem ainda a nossa carne e essa briga fica ali o tempo todo. E aí esse perfeccionismo, muitas vezes, ele leva você a ser uma pessoa extremamente autocrítica. Uma pessoa que exige de você de uma forma assim surreal, de uma forma desumana, né? E isso acaba te trazendo um desconforto, você muitas vezes acaba adoecendo, né? Por causa dessa voz interna que diz que você tem que ser perfeita, que não, as pessoas não podem ver tal situação porque isso não é perfeição, e você acaba não fazendo muitas coisas porque não é perfeição. Às vezes você até tem um tempinho ali, 15 minutos para fazer um devocional, mas você não faz porque o certo seriam 2 horas, 1 hora, 30 minutos, né? Então você pensa, se não é para fazer completo, não vou fazer. E tantas outras coisas que essa perfeição exige das pessoas. E por que, né, a gente acaba sendo tão bombardeado, né, por essa questão da perfeição? O mundo, ele cobra isso. O mundo, ele cobra isso de nós. Sejam perfeitos. Desde quando você é criança, você tem que tirar sempre a melhor nota, o seu melhor aluno. Os pais, muitas vezes, acabam exigindo de uma forma extrema isso. Claro que com a melhor visão disso, não é de uma forma, né? Claro, tem pais e pais, a gente sabe, mas a grande maioria
realmente buscando com que aquele filho seja um bom aluno e tenha resultados positivos. Mas aquilo faz com que você se cobre de uma forma surreal que você jamais vai conseguir realmente alcançar aquela perfeição que é inatingível, né? E por que você faz isso de querer a perfeição? Para que você não seja rejeitado. Porque como o mundo diz que você precisa ser perfeita, né? Bom dia, sogra, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, fiquem aqui comigo. Tô falando sobre a perfeição, né? Muitas vezes nós somos dirigidas pelo perfeccionismo que o mundo cobra de nós, né? Muitas vezes, bom dia, muitas vezes a gente acaba se cobrando de ser perfeita em tudo, né? Uma perfeição que é inatingível, a gente jamais vai alcançar essa perfeição. E como eu disse, Deus, Ele sabe que a gente, bom dia, Camila, Ele sabe que a gente não vai alcançar essa perfeição. Mas nós nos cobramos porque o mundo nos cobra, né? E quando a gente congrega em uma igreja, isso também é, de certa forma, ali cobrado também uma perfeição de nós. E mais uma vez aqui dizendo, eu não tô dizendo que, tá tudo bem pecar, desobedecer a Deus. Não, não é isso. Eu tô querendo dizer que quando acontecer de você pecar, você entender que Deus te ama independente e que Ele quer um coração contrito, como tá lá em Salmo 51. Deus, Ele quer um coração contrito, Ele quer um coração que realmente coloque Ele como centro da vida, né? E aí aqui, antes eu tava falando também sobre a questão de ser órfã, né? Que foi o que eu falei em outra live, né? Muitas vezes a gente não aceita a paternidade de Deus e isso tem dirigido a nossa vida, porque a gente se coloca num lugar de salvadora de nós mesmos, né? Então assim, eu estou sozinha na vida, eu tenho que fazer por mim mesma, né? E aí isso você tira o lugar de Deus na sua vida, porque Ele é o único que pode realmente solucionar coisas na sua vida, entendeu? E aí você acaba tendo isso. Aí a gente tem também a idolatria. E a idolatria, às vezes as pessoas se apegam a apenas imagens, né, a santos e tudo mais. E não, a idolatria não é só isso. A idolatria, nós temos muitas vezes a idolatria de nós mesmas, sabe? Às vezes a gente se coloca no centro de tudo, de todos, de uma forma que realmente, bom dia, Simara. Às vezes a gente se coloca no centro ali de tudo e de todos, né? De uma forma tóxica. A gente deve sim se amar, porque nós somos filhas amadas de Deus, a gente deve sim buscar isso. Mas a gente não deve se colocar no centro de tudo, sabe? A gente deve colocar Deus como o centro de tudo. E isso, claro, lá o mundo sempre vai pregar, você comece por você, tudo começa em você, mas não. Tudo não começa em nós, tudo começa em Deus. E por Ele nós identificamos quem nós somos, apenas nele. O mundo vai dizer, busque as suas qualidades, isso é importante sim, mas não é só isso, entendeu? Eu vou pedir para vocês compartilharem com as amigas que vocês souberem que já estão acordadas e depois esse GTV aqui ele vai ficar salvo, né? Então compartilha para que mais mulheres realmente possam ouvir disso que Deus tem colocado no meu coração aqui, tá bom? Então a idolatria de nós, muitas vezes a gente acaba se colocando sempre de uma forma egoísta, né, ali no centro. Ou então a idolatria pelas pessoas à nossa volta. Às vezes a gente se apega, coloca a nossa felicidade em alguém, a responsabilidade da nossa felicidade em alguém. E isso muitas vezes tem dirigido a nossa vida. Só recapitulando, eu vou falar que hoje o que tem dirigido, e aí você vai identificando uma dessas coisas aqui que eu tô falando. Bom dia! E eu vou falar aqui também o que deveria dirigir a sua vida e por que isso deveria dirigir a sua vida. Eu vou falar aqui também como deixar com que você seja dirigida da forma correta, né? Então aqui a gente também tem a idolatria pelas outras pessoas, né? Muitas vezes você coloca um filho, um amigo, um marido, uma amiga, um trabalho também nesse lugar. Bom dia, bom dia. Né? Você acaba colocando pessoas ou coisas no lugar que é de Deus, né? E isso muitas vezes você adoece porque as pessoas vão te decepcionar, né? As pessoas vão te decepcionar, por mais que elas busquem ser a melhor pessoa para você, elas vão te decepcionar. Mas qual é o erro aqui? Você tem deixado as pessoas no lugar de Deus. Você tem deixado você mesma no lugar de Deus. Você tem deixado coisas no lugar de Deus. Né? Quando eu digo coisas, muitas vezes, bom dia,
Amém, obrigada, que Deus abençoe. Vamos junto. Entendeu? Então, muitas vezes você tem deixado coisas, pessoas ou até você mesmo no lugar de Deus. E quando eu digo coisas aqui, muitas vezes é o seu trabalho, muitas vezes é o status que aquele trabalho traz para você, muitas vezes é o poder, porque a questão financeira acaba tomando o seu coração de uma forma. E aqui eu não tô falando que você não pode buscar uma questão financeira melhor, não é isso. Quando nós cristãs, buscamos uma questão financeira melhor e a gente entender no nosso coração que tudo que Deus deixou a gente ter, na verdade, não pertence a nós, pertence ao reino, aí nós vamos usar essa verba, esse dinheiro que Deus deixou chegar até nós da melhor forma. E isso não estará no nosso coração. Se a gente tiver ou não o dinheiro, nesse caso, a gente sabe quem nós somos em Deus. Entendeu? Nós sabemos quem nós somos em Deus. Tá? Então, para pensar aí, se você tem sido movida pela voz interior que fala que da sua falsa identidade, fala que você não é essa pessoa que você demonstra, duvida, faz você duvidar de você, fala sobre a sua orfandade, ou seja, você está sozinha no mundo e você tem que se virar mesmo com tudo isso. Fala sobre perfeccionismo, ou seja, você tem que ser perfeita para que as pessoas te aceitem, te amem, né? A idolatria de você, das pessoas ou das coisas. Muitas vezes o que tem dirigido a nossa vida é a falta de perdão. Como assim, Damares? Sim, tem pessoas que elas vivem remoendo aquilo que foi feito lá atrás. E eu falo porque por muito tempo eu vivi desse jeito também. E o Senhor, pela misericórdia dele, sempre vem trabalhando, porque é um processo tudo na jornada com Deus. Né? Como eu disse, a gente não vai alcançar aqui o perfeito. A gente tem que buscar o aperfeiçoamento, ou seja, errei, analiso o que eu errei, né? E aí vou buscar fazer novamente. Ter um coração contrito diante de Deus. Um coração que realmente se arrepende. Um coração que realmente entende quem é em Deus e quer obedecer a Deus por amor a Ele. Entendeu? E aí muitas vezes você é regida por isso, por essa falta de perdão, por essa raiva. Sabe, pessoas que ela busca estar sempre em conflito com as outras pessoas, ela é uma pessoa que realmente está sempre em conflitos, tá tudo em paz ali no ambiente, mas aquela pessoa ela chega e ela traz um clima pesado, porque ela é uma pessoa que ela ainda não teve o perdão, a liberação de perdão pelas pessoas, por ela mesma, né? Aí tem pessoas também que vivem, são dirigidas pelo abandono. O abandono de si. Ou seja, ela acha que não, eu não preciso me cuidar, não preciso disso, né? E o cuidar, não tô falando aqui da vaidade extrema, porque a gente sabe que também a vaidade pode ser uma forma de refúgio que as pessoas buscam muitas vezes. Pode ser uma forma que a pessoa, porque ela não entende quem ela busca na beleza, nas questões estéticas, descobrir quem ela é. E aí ela faz vários procedimentos estéticos e nunca tá bom. Entendeu? Por quê? Porque ela, na verdade, não sabe quem ela é de verdade. Porque quando ela souber quem ela é de verdade em Deus, ela vai se olhar e vai se achar linda. Porque ela é imagem e semelhança de Deus. E eu falo, eu vou abrir meu coração, né? Eu, por muito tempo, não me achava bonita. Meu marido falava várias vezes, nossa, amor, você é linda, tal, não sei o quê. E eu, obrigada daquele jeito. Não aceitava isso. Mas Deus tem trabalhado no meu coração e hoje eu me acho linda. Não por questões estéticas, entendeu? Não porque o cabelo tá assim, não, às vezes acordo daquele jeito, mas eu sei quem eu sou em Deus. Então é essa transformação que eu quero levar para você. É esse início de transformação, de você não deixar essas coisas dirigirem a sua vida, tá? O abandono de si, né? Às vezes você foi abandonada por pai, mãe, por amigos, por pessoas, e você tá sempre nesse ciclo se abandonando, ou buscando pessoas que vão te abandonar. Como assim, Damara? Estou louca buscando pessoas que vão me abandonar? Sim, sabe por quê? Porque você está em um vício de abandono. Então o seu cérebro inconsciente ele vai atrás de pessoas que vão te abandonar e esse ciclo vai continuar. Você é abandonada, aí você busca uma pessoa que te abandone e você vai vivendo assim. Porque é como um vício mesmo, você precisa daquilo para sobreviver. Você entendeu porque você já foi abandonada desde sempre, né? E aí o seu cérebro ele busca isso, porque o vício a pessoa sabe que não é bom, ela sabe que aquilo não faz bem pra ela, no fundo ela sabe que aquilo tá destruindo a vida dela, mas por que ela busca aquilo? Porque realmente se tornou um ciclo ali na vida dela e isso precisa ser rompido.
para ser rompido, somente Deus, o Espírito Santo, e aqui eu não vou tirar o mérito também de a gente buscar uma ajuda, né, de pessoas da área da saúde também, é importante também, Deus deixou pessoas na área, na ciência para ajudar também, mas não é só isso. Essa é uma portinha aí que tem, e que se você não tomar a cisão de romper também, não vai adiantar você estar passando em vários lugares, ter esse conhecimento que a gente está tendo aqui e não decidir. E muitas vezes a gente espera ter vontade para tomar a decisão, mas a gente precisa, na verdade, né, tem uma frase que fala assim, a ação cura o medo, né? E muitas vezes você está com medo disso, daquilo, outro, por quê? Porque é tudo novo para você, porque é uma coisa diferente, né? E aí você fica meio receosa daquilo. Mas aí você precisa decidir, você precisa tomar uma ação. Aí você toma uma ação, aí você vai tendo resultados. Caramba, eu tô me sentindo um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, tô me conectando mais ali com Deus. E aí esse resultado que já veio através da ação vai gerar um pensamento. E aí vai virar um ciclo, você vai estar sempre ali nesse ciclo de estar buscando ter uma ação, né, que vai gerar um resultado para você, e esse pensamento sobre quem você é, da sua verdadeira identidade, entendeu? Então, aqui eu falei sobre o que tem dirigido a sua vida, dei alguns exemplos, pode ser que talvez você não se enquadre em nenhum desses que eu disse, mas eu quero que você anote o que você reparou aí que tem dirigido a sua vida, qual tem sido o ídolo da sua vida. Muitas vezes o pecado, aquele pecado que ninguém vê, sabe? Aquele pecado da sexualidade que ninguém vê, aquele pecado que tá aqui, ó, na sua mente, que você tá ali sempre remoendo, que ninguém vê, aparentemente tá tudo bem com você, mas você sabe que não está. Você sabe que isso tem dirigido a sua vida, né? E você não consegue sair desse ciclo. Só que aí eu te convido a tomar uma decisão. Cisão, romper. E isso só você pode fazer por você. Porque Jesus, ele bate na porta e a gente precisa abrir. Então o Espírito Santo de Deus, se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, ele já habita em você. Mas depende também de você deixar ele agir todos os dias. E mesmo quando você não tiver vontade de agir pelo Espírito Santo, peça. Senhor, age no meu coração. Deus, transforma a minha vida. Deus, me ajuda a entender o que eu preciso mudar hoje. Me ajuda a entender qual tem sido o meu pecado que tem me segurado ali. Qual tem sido o meu pecado, né? Qual tem sido o meu pecado que você realmente tem dirigido, que eu tenho sido dirigida. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver. Então, o que tem dirigido a sua vida, né? O que tem dirigido? E agora eu quero falar, né? O que deveria dirigir a nossa vida? E por quê, né? Nós fomos criadas por um Deus todo-poderoso, um Deus celestial, todo-poderoso, enfim, enorme, né, em tudo. E quando ele criou o homem e a mulher lá no começo, ele criou para um propósito. Ele teve um objetivo, ele tem um objetivo por ter criado e por manter a criação, homem e mulher, vamos colocar aqui. Então, você e eu, né? Você e eu, nós não estamos aqui à toa, sabe? Eu não sei se você já se perguntou e falou assim, nossa, por que eu tô aqui? Qual será que é o meu propósito de vida? O que será que... Por que eu tô aqui? Né? Por que Deus me formou? Será que foi só para sofrer? Será que foi só para viver nesses ciclos aqui que eu falei? Não, Deus tem um propósito e ele tem um propósito universal, né? O propósito universal é com que todos nós adoremos a Deus. E adorar a Deus, você pode adorar com seus dons e talentos. Mas, Damares, não sei quais são os meus dons e talentos. Vou dar um resumo aqui para você buscar encontrar, que esse não é o foco aqui hoje. Analise aquilo que você já faz muito bem. Analise também o que as pessoas ao seu redor falam que você faz muito bem. Escreva isso, né? Nossa, eu faço muito bem, eu me comunico muito bem. Ah, eu sou uma pessoa inspiradora. Ah, eu sou uma pessoa assim, assim, assada. As pessoas sempre falam isso, aquilo, outro de mim. Então, analisa isso. Essa é a sua forma. Bom dia, Cris, tudo bem? Essa tem sido a forma que Deus tem usado para você, né? Encontrar, de adorar a Ele através dos seus dons e talentos, né? Então, exatamente, a gente faz várias vezes essa pergunta.
E aí a gente precisa realmente buscar como que eu vou mudar isso, de só fazer a pergunta. Porque fazer a pergunta já é um passo, né? A gente já tá tomando uma decisão, porque às vezes a gente tá num lugar, bom dia, às vezes a gente tá num lugar que a gente sequer se pergunta. A gente sequer faz a pergunta para nós mesmos, a gente sequer consegue perguntar. O fato de perguntar já é um passo que a gente tá dando. Mas também existe a decisão, como eu disse antes, né? E aí, você tá nesse lugar, né? De precisar decidir, precisar deixar com que Deus dirija a sua vida, né? E aí você tem o propósito que Deus deixou de adorar a Ele, né? Em todo o tempo. Adorar a Ele. E aí você precisa entender quais são os seus dons e talentos e anotar quais são os seus dons e talentos. O propósito universal, como eu disse, é adorar ao Senhor. Através dos seus dons e talentos, você vai entender como você, no seu individual, vai adorar ao Senhor. Entendeu? Então, o que deveria dirigir a sua vida? O propósito de Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus em tudo que você fizer. Colocar o seu coração e energia em tudo que você fizer. E principalmente, a gente como cristãs, né? A gente tem uma missão, que é levar o evangelho, né? A toda criatura. Então a gente não pode perder a oportunidade de levar o evangelho. Às vezes a gente acha, por viver em um país que tem um cristianismo de uma forma muito ampla, né? A grande maioria das pessoas conhecem, né? A história, vamos dizer assim, de Cristo. Mas a gente não pode ignorar que Satanás ele tá aqui para confundir a mente das pessoas. Então, quando você tiver uma oportunidade, você tá ali no seu spa, no cabeleireiro, na massagem, conversando com uma amiga, num café, num Uber, não importa o lugar que você estiver. Você busca uma oportunidade, uma questão ali para você falar de Deus, né? Para você realmente colocar Deus. Porque aí, dessa forma, você vai sendo dirigida pelo propósito de Deus. Porque a gente não tá aqui só para ter riquezas. Esse não é o nosso propósito. Nós estamos aqui para levar o evangelho. Deus ele disse sim que vai dar uma vida abundante pra gente, tudo mais. Essa é uma outra questão. Mas o nosso propósito principal, o nosso objetivo principal de vida aqui é levar o evangelho, né? E é isso que deveria dirigir a nossa vida, né? É isso que a gente deveria levantar todos os dias, né? E pensar, caramba, o que vai dirigir minha vida hoje? Hoje eu vou ser dirigida pelo Espírito Santo. Hoje, todas as coisas que eu fizer, eu vou fazer de todo o coração para o Senhor. Entendeu? E aí, deixa eu só abrir aqui, que eu também... Calma aí. Aí eu quero também colocar aqui para você, né? Voltando a falar sobre o que estava dirigindo a sua vida, eu quero trazer um versículo que está em Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha que profundo isso, que está lá em Romanos 8:6. Então, quando você deixa essas coisas que eu disse anteriormente dirigir a sua vida, você está se inclinando à carne. E aí você está se inclinando à morte. Agora, quando você deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, aí você vai ter vida e paz. Uma das coisas que o mundo mais precisa hoje, não só hoje, mas a gente tem a intensidade hoje vendo muito isso, é de vida e paz. As pessoas têm adoecido por várias questões e as pessoas não têm tido paz. Por quê? Porque elas buscam dirigir a vida delas baseada nelas mesmas primeiro, né? Sendo dirigida por aquilo que ela acha que tem que ser, por aquilo que a sociedade tem falado, por aquilo que a voz interna tem dito para ela. Mas aqui se a gente for guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter vida e paz. Então anota isso aí, tá? Então aqui eu quero convidar a Damares, tá? O que tá dirigindo a minha vida, o que deveria dirigir minha vida, né? Por quê? Para que você tenha vida e paz, né? E como deixar ser dirigida, né? Porque às vezes a gente precisa ter uma ação. Conhecimento sem ação, como eu falei outro dia, é inútil. Não vai adiantar você ficar vendo aqui a minha live ou live de qualquer outra pessoa, ou curso e tudo mais, e não tomar uma decisão. Não decidir romper. E como eu disse outro dia também, não vai ser fácil. Satanás ele vai se levantar de várias formas aí para não deixar você dar esse próximo passo. Mas aí eu convido você, e eu vou falar uma palavra aqui,
que aí você anota e pesquisa depois um pouco mais, que é a palavra metanoia, né? Metanoia é a palavra. E o significado dessa palavra é mudança de mente. No mundo aí que a gente vê, mundo digital e tudo mais, o tempo todo tá falando mindset, né? Mindset disso, mindset daquilo. Mindset nada mais é do que mudança de mente. Só que na Bíblia já estava escrito isso há muito tempo, né? Isso é novo hoje para as pessoas. Por isso que é tão importante a gente deixar ser dirigido pelo quê? Pela palavra de Deus. O próprio Deus, ele deixou a palavra dele para dirigir a nossa vida. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar como ser sábia, você vai encontrar como ter uma vida abundante em todos os sentidos, no seu casamento, na sua saúde, na sua questão emocional, na sua intimidade com Deus. Entendeu? E aí, voltando a falar do propósito, o objetivo, você vai sendo dirigida pelo propósito principal da sua vida, que deveria ser, se ainda não é. Entendeu? Que é adorar a Deus. Entendeu? E aí, para adorar a Deus também, a gente precisa viver a nossa identidade. Viver quem nós somos em Deus é uma forma de adorar a Deus. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, ou quando você fica lá ouvindo aquela voz de incapacidade, os seus dons e talentos, eles não florescem. Eles não florescendo, você não diz sim para aquilo que Deus quer que você diga sim, porque você fica duvidando de você. E automaticamente o propósito de Deus para você não é cumprido. Então você está entendendo a importância de você ter a sua identidade firmada em Deus? De você entender quem você é em Deus? E para você entender quem você é em Deus, você precisa buscar a palavra de Deus, que é a própria revelação de Deus. Muitas vezes a gente fica buscando, ai meu Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, eu não sei o que fazer, né? Mas tá ali a palavra de Deus. E aí eu vou dar uma sugestão aqui para você, se você ainda não lê ou não tem frequência de ler todos os dias, comece por Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que tem uma linguagem mais fácil, né? E a gente consegue trazer mais para o nosso dia a dia. E aí leia um capítulo por dia ali. Se você não entender, vem falar comigo. Se eu não entender, eu busco outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento teológico e tudo mais. Se você não quiser me buscar, busque o seu pastor, busque uma pessoa que você tá ali, que você sabe que entende também da palavra de Deus, para que você possa se aprofundar ainda mais e entender qual é o objetivo dele para a sua vida e ser dirigida por isso, tá? Porque Deus tem o objetivo universal e tem o objetivo individual. E se você ainda não encontrou o seu individual, busque a palavra de Deus, que aos poucos o Espírito Santo vai revelando para você, tá? Então, a sua identidade é importante, o propósito, que é isso que eu falei, o objetivo que Deus tem para você, e a visão de futuro, né? No mundo corporativo, quando a gente tem um negócio, a gente quer saber a nossa missão, que é a que eu tô te falando, o seu propósito de vida, né? A gente quer saber quais são os nossos valores, e aqui os nossos valores como cristã devem ser baseados na palavra de Deus, em quem Deus diz que nós somos, né? Esses devem ser a nossa direção, os nossos valores devem ser guiados por aquilo que Deus diz que nós somos. E a nossa visão de futuro, como assim visão de futuro? Né? Ter uma vida abundante sim aqui na Terra, mas não é só isso. Nós temos uma visão de futuro da eternidade. Então a gente não ficar com nossos olhos apenas nas coisas aqui da Terra. Né? Tá fazendo sentido? Comenta aqui pra mim, está fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Está realmente clareando, né? O que você estava sendo dirigida, pelo que você estava sendo dirigida, o que você deveria ser dirigida e por que você deveria ser dirigida, por isso que eu tô te falando, né? E como você deixar de ser dirigida, né? E aqui eu vou ler como você mudar essa mentalidade. Como mudar essa mentalidade sua hoje, né? Se você tá vivendo para você mesma, se você está vivendo por essa idolatria que talvez esteja no seu coração, pela rejeição, abandono, raiva, falta de perdão, né? E como mudar isso, né? Aí eu vou pegar e falar assim, ó, tá em Romanos 12:2, né? Para que a gente comece a mudar. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não deixe, né?
Não deixe com que as coisas do mundo, porque hoje os valores do mundo é de um jeito, né? O valor do mundo tá de um jeito, amanhã é de outro, e assim sucessivamente, vai mudando o tempo todo. Agora, o valor de Deus, quem Deus é, o propósito de Deus para sua vida, para dirigir a sua vida, ele já tem desde quando ele começou tudo, entendeu? E a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Só que a gente precisa o quê? Mudar a nossa mente, mudar a forma como a gente pensa, para que a gente possa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a forma, né? Então, como ser dirigida? Aí eu vou dar aqui, anota aí se você tiver com caderno e caneta. Como ser dirigida por aquilo que realmente deve dirigir a sua vida, né? Congregar em uma igreja, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acaba conhecendo a Cristo e acaba ficando em casa ali e tal, de certa forma, congregando consigo mesma, né? E não existe isso. A igreja são as pessoas. E não é fácil ser humano. Você vai chegar ali, você vai ver várias coisas às vezes que não. Mas por quê? A igreja é um hospital. E nós vamos ali para sermos curadas. Entendeu? E aí, você indo à igreja, um testemunho de um irmão vai te edificar. A palavra do outro irmão vai te ajudar na sua caminhada. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você muitas vezes está ali em casa, trancafiada, mas não é isso que Deus quer para você. Bom dia, bom dia. Entendeu? Bom dia, Teca. Entendeu? Então, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você esteja ali em comunhão com os irmãos. Porque você vai aprender. Muitas vezes a gente fala, Senhor, me ajuda a amar. Como que você vai amar? Sendo que você não está ali vivendo com as pessoas, para que Deus te ajude a passar por aquele processo de amar. E amar incondicionalmente, independente se a pessoa fez algo que você gostou ou não, independente daquilo. Mas buscar amar incondicionalmente não é fácil. Não é fácil. É um processo. É abrir mão do nosso eu e deixar com que o Espírito Santo atue, né? Então congregue, busque uma igreja que realmente viva o Evangelho. Questione o que está sendo dito ali no púlpito, sabe? Nós somos seres inteligentes e a gente precisa questionar, não aceitar tudo também não. É claro, questionar com respeito aos nossos pastores, um canto, tirando a dúvida, mas questione também, tá? Ler a Bíblia, mas Damares, eu não tenho tempo, minha vida é super corrida, né? Se a gente se organizar, a gente encontra um tempo sim, né? Muitas vezes a gente passa aqui horas e horas aqui no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, tantas outras redes sociais que existem, a gente passa tempo. Se você analisar, né, tem uns aplicativos que eles mostram quanto tempo você passa nos aplicativos. Se você colocar isso, você vai ficar abismada de quanto tempo você fica à toa, não usando ferramentas para edificar a sua fé em Deus, para que você seja dirigida realmente pelo Espírito Santo. É claro que essas ferramentas como aqui estão sendo usadas de uma forma correta, mas não é só isso. Você precisa fechar a porta e ter o seu íntimo com Deus, sabe? Porque quando você vai tendo o seu íntimo com Deus, isso vai transparecendo. Aquilo que você faz no oculto, você e Deus, vai transparecendo para sua família, até para você mesmo. Você vai vendo que você está mudando. Entendeu? Então leia a Bíblia, mesmo que no primeiro momento você não entenda. E aí a minha sugestão que eu já falei, vou repetir, comece por Provérbios, leia um capítulo por dia. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que realmente você vai olhar e vai ver que é muito atual tudo ali que ele fala. Ele fala de várias coisas, da família, de como ser sábio, de como temer a Deus, de como ter uma vida próspera e tantas outras coisas, tá? A oração, né? Tem esse momento de oração, claro, tem esse momento só você e Deus, mas passe o dia constantemente orando. A Bíblia fala orar sem cessar, né? E não que você tem que ficar ali ajoelhada o tempo todo, não é isso. A gente tem várias coisas, mas aqui no seu íntimo com Deus aconteceu tal situação, Senhor, entre em providência, Deus me dá sabedoria para lidar com isso. O dia tá atribulado, tá complicado, que às vezes acontece isso. Para um minutinho, se você está num lugar público ali, vai ali no banheiro, conversa com Deus, você e Deus ali 2 minutinhos, entendeu? Para que você realmente possa se restabelecer, né? Isso vai ajudar você a ser dirigida pelo Espírito Santo. Meditar na palavra, que é realmente ficar. Você leu aquilo, não tenha pressa de ler. Não queira ler vários capítulos e tudo mais sem entender.
nesse primeiro momento que você está pegando o jeito ali com a palavra. Leia um capítulo por dia e medite sobre aquilo, pega a caneta mesmo, risca, ficou com dúvida, anota, manda para alguém, manda aqui para mim, que se eu puder responder eu respondo, tá? E louvores. Coloque louvores aí. Você tá indo trabalhar, você tá em casa, você tá fazendo faxina em casa, não importa o que você tá fazendo. Busque colocar os louvores, porque muitas vezes a gente tá com o coração quebrantado e a gente não consegue fazer essas outras coisas anteriores que eu falei, que é ler a palavra, fazer a oração, tá em comunhão ali com os irmãos, meditar. Muitas vezes está um conflito muito grande. E o louvor, a música, né? Eu sou suspeita a falar porque meu marido é músico. A música, ela traz as suas emoções, né? Ela faz você interiorizar, ao mesmo tempo que ela traz alegria, dependendo do estilo de música, entendeu? Então faça uma playlist bem bacana, mas faça uma playlist que fale sobre a paternidade de Deus. Uma playlist que realmente coloque para que você entenda quem é Deus e você deixe Deus ser quem Ele deveria ser já desde o início na sua vida, que é o seu pai. E um pai, ele por mais, pode ser o pai terrestre talvez não, porque são falhos, mas o nosso pai celestial, mesmo naqueles dias que você, Deus, não estou bem, não tá legal as coisas aqui, Ele vai te acomodar, Ele vai te abraçar, Ele vai realmente voltar e você falar, filha, tá tudo bem hoje. Bom dia, Pri. Entendeu? Ele vai te acalentar ali. Ele vai dizer pra você, opa, filha, tá tudo bem hoje, fica tranquila. Sabe? Então, essas são as dicas que eu dou pra você, né? Que você realmente busque entender o que tem dirigido a sua vida, qual tem sido a idolatria do seu coração, né? O perfeccionismo para ser aceita, a idolatria de si, das pessoas ou das coisas, a raiva, a falta de perdão, o abandono, o ciclo de querer ser abandonada sempre, o status, o poder, o dinheiro, a incapacidade que fica sempre aqui, ó, matutando na sua cabeça, falando, não, você não é capaz, trazendo a sua falsa identidade à tona. E aí eu falei, né, aqui, o que deveria dirigir a sua vida, né? Que é a vontade de Deus para você, porque ela é boa, perfeita e agradável, né? O que deveria dirigir a sua vida, e para que você seja dirigido por isso que Deus fala, você precisa metanoia, que é uma palavra para mudar a sua mente, que é o mindset de hoje em dia, a palavra mindset, mudança de mente. E como eu disse lá em Romanos 12:2, Paulo fala, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso que deveria dirigir a sua vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os seus dons e talentos para glorificar a Deus. A sua verdadeira identidade para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito de vida, glorificar a Deus. Se você ainda não tem identificado quais são os seus dons e talentos, analise aquilo que você faz bem. E se você ainda não encontrou, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Combinado? Então aqui um resumo, né? Como você deixar ser dirigida por Deus. Congregue, esteja ali em comunhão com os irmãos, leia a palavra de Deus todos os dias, mesmo que num primeiro momento você não entenda, comece por Provérbios. Oração e oração sem cessar, né? A meditação, a reflexão na palavra. Então busque refletir sobre aquilo que você está lendo. E os louvores também, de preferência louvores que falem sobre Deus. Porque eu sei, muitas vezes a gente está ali emocionalmente muito abalado e a gente fala sobre nós, pega louvores que falem sobre nós. Mas quando você entender cada vez mais quem Deus é, aí você vai entender quem Ele diz que você é. E aí você vai viver a sua verdadeira identidade. Vivendo a sua verdadeira identidade, você vai glorificar e louvar o nome de Deus da forma que você deveria estar fazendo. E isso vai dirigir a sua vida. Entendeu? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Eu vou deixar essa live aqui salva. Compartilha com as suas amigas. Seja uma mulher generosa, né? Busque ser essa mulher generosa. Porque muitas mulheres estão perdidas por aí. Buscando em coisas, em pessoas, em si mesmo, vivendo todos esses ciclos aqui que eu disse, né? E vários outros que existem, e não vivendo a verdadeira identidade delas, e não vivendo o verdadeiro propósito delas, porque realmente elas estão ali nessa questão
né, de viver aquilo que o mundo prega, de viver aquilo que ela acredita ser a verdade, mas é uma verdade falsa, né? Então é isso. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Depois, se você quiser veja, né, ou escute novamente essa live, porque o nosso cérebro aprende por repetição. Todas essas verdades que às vezes estão aí dentro de você hoje, que são verdades falsas, que foram criadas aí dentro de você, elas existem porque elas foram repetidas. Então, repita, tenha a renovação da sua mente, né? E para que você realmente viva essa renovação, você precisa repetir, você precisa realmente estar ali incessantemente, incansavelmente, na busca de quem você é em Deus e de qual é o seu objetivo para que você seja dirigida pelo Senhor. Tá bom? Meu grande beijo para você, mais uma vez obrigada e fica com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau.